Então, nós vamos falar sobre medo e insegurança na hora das audiências. E eu sei que existem essas questões de respira, saiba falar, saiba colocar os ombros no lugar. Isso tudo é uma outra ciência que eu também trato dentro do nosso curso. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é sobre questões que de fato acontecem ali na audiência e que podem nos dar grandes problemas e que nós precisamos conhecer um pouco mais, ter um método para aplicar dentro dessas audiências para que a gente não tenha medo e insegurança na hora das audiências trabalhistas pela reclamada, que é o que a gente está falando aqui. Então, você às vezes tem medo, mas não sabe por quê. Isso aí, eu vou dizer para vocês assim, logo de início aqui. Por que o medo, por que a segurança se instala, se instaura ali dentro de você, aquele pavor, aquela mão suando frio? Por que isso acontece? É porque eu não sou muito bem preparado psicologicamente? Será que é isso? Pode ser. Mas eu quero te mostrar aqui uma forma de você resolver isso. Resolver 90% disso vai te trazer segurança, vai te trazer estabilidade e vai te trazer uma forma firme de se portar, tendo a sua voz ouvida, tendo o seu posicionamento respeitado, sendo um profissional com alta credibilidade e por isso é altamente valorizado e por isso o mercado quer muito você. As empresas querem muito a sua atuação. É disso que nós estamos falando aqui. Então, Michele, mas você está falando de honorários altíssimos? Sim, eu estou falando. Você está falando de contratos com melhores clientes? Sim, eu estou falando. Mas eu estou no começo, Michele, eu só tenho clientes simples, clientes menores. Não importa. O que você tem agora é o material que você tem para trabalhar toda a sua construção como um profissional altamente valorizado no mercado. Tá. E o que é que eu preciso fazer para as audiências serem seguras, não serem instáveis? Bom, vamos lá. Eu quero te ensinar aqui como você ter um preparo adequado para fazer as audiências tendo segurança. Vocês entenderam? O que nós precisamos para ter uma audiência segura, sem medo? Eu preciso de preparo. Mas se eu viesse aqui para você e falasse, é só um preparo, eu ia chover no molhado, não é verdade? É assim que diz, né? Chover no molhado. Existem algumas coisas que drenam o nosso preparo. Primeiro, uma coisa que drena o nosso preparo, primeira coisa, é eu achar que eu saí da faculdade com tudo o que eu precisava, que eu saí da pós, que eu saí do mestrado, com tudo que eu precisava para fazer as audiências. E isso não é real. O que eu preciso para fazer as audiências é a experiência do dia a dia transformada em um método infalível, em algo que, né, porque só experiência também não adianta, né? Eu tenho mais de 23 anos de audiências e eu posso errar os mesmos erros durante os 23 anos e não saber por que eu tô errando, não é verdade? Então, pensa firme nisso daí. Boa noite, doutora, tudo bem? Doutora Carla. Então, perfeito. Dito isso, eu sei que eu tenho que ter preparo. E eu quero te falar, o preparo é amplo, mas eu quero te dizer sobre alguns aspectos do preparo para que não seja drenado, para que não seja drenada toda a nossa preparação, certo? Então, o que eu preciso saber? Eu preciso, para essa live de hoje, em primeiro ponto, você sabe baixar um processo da melhor forma possível? Boa noite! Quando puder, manda de onde você está assistindo, tá, doutora? Eu sei preparar, eu sei baixar um processo da melhor forma possível, porque você já deve ter observado, quando você vai fazer uma audiência e não foi você que baixou, ou se foi você, o processo às vezes ele tem o sumário e às vezes ele não tem. Nem
Então, eu preciso saber baixar o sumário. Rio de Janeiro, ai que lindo, que gostoso. Hoje eu fiz uma audiência mais ou menos perto daí. Mais ou menos, né? Fiz online no TRT 17 de Vitória e aconteceu uma coisa, depois eu conto. Uma crise na audiência. Então, eu sei baixar o processo com sumário? Eu sei. Então, isso nós precisamos saber. Ah, mas por que eu preciso saber baixar o processo com sumário? Para que você quer 1000? Vamos supor que tenha 1000 páginas o meu processo baixado no PJE. Para que eu vou ler 1000 páginas se eu posso saber exatamente o ponto que eu tenho que atacar? E com o sumário eu consigo ir direto ao ponto. Eu preciso estudar uma perícia? Eu tenho a perícia para estudar. Eu preciso olhar a ata da audiência? Eu tenho a ata da audiência para olhar. Eu preciso olhar o que ele disse lá nos pedidos, no rol de pedidos da inicial? Eu clico na procuração no meu sumário e rola um pouquinho para cima, já tô dentro do rol de pedidos da inicial e eu não fico anos, séculos rolando aquela barrinha, me perdendo. Doutora Ana, boa noite. Me perdendo no processo sem saber, eu já até esqueço o que eu ia fazer no começo, o que eu queria fazer no começo. Então, sabe baixar o processo? Não saber baixar o processo com o sumário é um dreno que acaba com a nossa preparação. E aí você vê o tempo passar, por quê, né? Que é um dreno. Porque você vê o tempo passar, você não chega no documento, você já esqueceu o que você precisava, e o tempo da audiência, o tempo de você conversar com o preposto, o tempo de você entrevistar as testemunhas. Gente, vamos trabalhar em nosso favor. Nós precisamos otimizar o nosso tempo. Outra coisa, eu sei usar o PJE da melhor forma? Eu sei baixar, acessar, usar o aplicativo da melhor forma? Como que eu entro? Eu sei orientar o preposto e as testemunhas como baixar? Outro ponto de atenção para você fazer uma audiência em que você, que é o protagonista, tenha total segurança dentro da audiência. Outra questão, usar o aplicativo Zoom. Meu Deus, como nós temos dificuldades quando o preposto, as testemunhas, não sabem abrir o microfone, não sabem abrir a câmera, não conseguem ativar esses detalhes aí lá dentro do vídeo. Minha gente, é um sofrimento e aí acaba com a nossa segurança. Eu estava segura até ali, mas quando a minha testemunha, que já estava toda conversada, toda entrevista feita, era uma testemunha que eu decidi ouvir, não sabe? Minha gente, que coisa terrível, que é isso? Eu não posso contar com o acaso. Então, um ponto que eu preciso de atenção é ensinar a minha testemunha a entrar nesse Zoom, abrir esse Zoom, entrar um dia antes com ela para ver se está funcionando. Se eu não consigo um dia antes, eu consigo um tempo antes, porque ela precisa instalar. Tem todo um monte de coisinhas que precisam ser feitas para que eu fique numa boa na hora da audiência, para que eu não entre em pânico. Agora, se acontecer algum problema ali, como que eu resolvo? Tá bom, Michele, foi lindo, eu preparei tudo, eu orientei o preposto, eu ensinei, eu praticamente dei uma aula para testemunha. Chegou na hora da audiência, deu um problema. A testemunha não conseguiu acessar mesmo assim. O que eu faço? Aí começou a acontecer uma crise dentro da audiência. Eu costumo chamar assim, né? Para os meus alunos entenderem com mais facilidade. É uma crise que se instala dentro da audiência, né? E eu tenho um módulo que fala sobre isso. Eu preciso saber fazer a gestão dessa crise dentro da audiência. E como que eu resolvo isso agora, Michele? Né? Agora, como que eu faço para resolver isso daí? A testemunha não entrou. Ótimo, ótima pergunta. Você não entra em pânico. O que você vai fazer é pedir excelência pela ordem. Eu preciso falar com a minha testemunha. Excelência pela ordem. Posso? Não, não pode, porque não pode se comunicar, doutora, não pode se comunicar. Então, excelência, posso orientar minha testemunha aqui mesmo pelo Zoom aqui? Com os senhores aqui presenciando?
Eu tenho que ter essa clareza, esse posicionamento, essa postura, porque assim, gente, eu sou respeitada. Eu faço audiências aqui em que os advogados eles têm um pouco de receio para fazer com alguns juízes, e quando eu comecei a fazer, eu percebia que eles eram meio bravos, assim, meio casca grossa com a reclamada, porque a reclamada apanha muito nas audiências, né? Vocês sabem disso. Acontece que conforme eu fui fazendo, as coisas foram se tornando mais soft, assim, mais maleáveis, mais fofinhas, sabe? A gente acaba adquirindo um jeito de trabalhar e de gerar uma confiança, uma credibilidade ali no judiciário com o advogado reclamante, que você sabe operar em gestão de crise. Então você mostra a que você veio, você mostra o seu profissionalismo, você mostra quem você é ali, e você não precisa nem exigir, a sua postura exige ser respeitada, exige respeito. É disso que eu tô falando. E quando você adquire, como eu tô falando de insegurança e de medo, quando você começa a perceber a primeira pincelada de respeito, de credibilidade, aí você começa a acalmar os nervos, as coisas começam a baixar e você começa a ter mais fluidez para fazer aquela audiência. Então, se acontecer algum imprevisto dentro da audiência, tenha postura, tenha segurança. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo hoje. Eu fiz uma audiência no TRT 17 e lá é diferente a forma de pegar os links para fazer as audiências. Você tem que entrar dentro do TRT 17 e aí você entra numa parte lá de sessões, né? Audiências, sessões, alguma coisa assim. E quando você entra ali, você tem que achar qual é a vara, e dentro da vara você entra como se fosse uma pauta de audiências, e ali você clica para você, na sua audiência, para você conseguir pegar o link. Ele não fica na ata como em todos os outros TRTs. E aí, minha gente, o que aconteceu? Era um Sejusc. E eu fui na vara de origem e peguei o link das 15 horas da vara de origem. Olha que babado forte. Peguei o link da vara de origem. Tô eu lá esperando a vara de origem. Chamou, era outro nome. Eu falei, meu Deus, gente, comi bola aqui. Problemão. Era um problemão, porque eu não estava na audiência que eu deveria estar. Não é? Minha gente, eu entrei em contato por telefone, olha isso. Entrei em contato por telefone lá no Sejusc, expliquei o que estava acontecendo, esperei a conciliadora fazer a audiência que ela estava fazendo e logo depois ela me atendeu. Ela mesma entrou em contato com o advogado do reclamante, que já concordou com o acordo e nós já fizemos ali mesmo, porque inclusive estava peticionado. Olha, eu tô contando essa história para vocês aqui que aconteceu comigo aqui fresquinha, para vocês saberem que não tem que se descabelar. Mesmo diante de um problema, nós não somos super-heróis infalíveis, nós podemos errar, acontece. Acontece, o problema é como nós resolvemos essas pendências aí, esses erros. Nós fomos responsáveis pelas nossas atitudes. Então, esse ponto aqui que eu queria falar com vocês é o preparo. O preparo gera para você uma segurança diferente, né? E agora eu separei para falar com vocês também, eu separei 3 aspectos. O primeiro é o preparo, o segundo é comunicação e o terceiro é o ambiente da audiência. E no ambiente da audiência, eu até vou anotar aqui que me deu agora um insight para falar com vocês aqui. Eu quero falar sobre o scanner, tá? Fica aí pra vocês saberem ficar o scanner. Quem assistiu a imersão sabe o que é o scanner. Se você não assistiu, você vai ficar curioso aí até saber. Ó, mas vamos entrar aqui na comunicação, tá certo? Olá, doutora Lu. Seja bem-vinda também. Vamos lá, comunicação. Comunicação te torna uma advogada, um advogado seguros. Nós precisamos saber nos comunicar. E que comunicação é essa, Michele?
É sim como nós falamos, certo? É sim como nós articulamos. Tá curiosa, doutora? Gostei, gostei. Mas hoje você vai aprender uma coisa boa. Ó, é sim como nós falamos, é sim sobre a nossa dicção, como a gente fala, como a gente articula as palavras, porque eu preciso sim chegar dentro de uma audiência, minha gente, e eu não posso falar assim, acabou moral, acabou o respeito, acabou a credibilidade. E quer saber, o seu cliente vai enxergar da mesma forma. O advogado reclamante vai tripudiar em cima. Deixa eu baixar isso aqui, que é minha tela do meu computador. Vai tripudiar em cima da gente, vai, matar a gente na unha. Quando ele começa a perceber que a gente começa a falar assim, meio, sabe, com medo, né? Vai com medo mesmo. Mas você não vai ter medo, não, que você tá preparada, ele tá se preparando aqui. Seguinte, não é sobre essa comunicação que eu quero falar com vocês aqui, a falada. Eu quero falar sobre a comunicação não verbal, certo? Eu quero falar com vocês o que eu já falei um pouquinho no começo ali, quando eu falando de preparo. É a postura. Eu quero falar sobre a postura. Como você entra em sala. Isso aqui tá tudo dentro do método, gente. Eu tô trazendo aqui pra vocês. Aproveita, tá? Porque aqui, ó, você não tá pagando nada por isso. Como que você entra? Você sabe que você tem 2 ossos aí atrás das suas costas que se chamam escápulas e você precisa praticamente juntar essas escápulas para você ter uma postura adequada? Você precisa deixar os seus cotovelos aqui mais alinhados com o seu tronco. Você precisa pensar nisso, né? Depois entra no automático, mas você precisa ser incisivo nisso, intencional nisso, doutores. Você precisa usar o seu mecanismo aqui para transmitir segurança, credibilidade, para transmitir o seu alto valor. Você precisa sim, mas eu vou fazer online, não vou fazer a maquiagem, não. Tem que fazer. É a comunicação, é como você é vista antes que você abra a boca para falar qualquer coisa. Então, antes que eu abra a boca, eu já estou sendo lida. Eu já estou sendo vista, eu já estou sendo interpretada. E que rótulo você está colocando em você? Então, precisa sim arrumar o cabelo, doutores, doutoras. Não, olha, eu vejo cada cena, eu vejo doutores assim, às vezes meio reclinado, parece até que tá num sofá que reclina, dá a impressão que tá até deitado. Vocês já devem ter visto isso, sabe? Bem do que eu tô falando, porque eu não estou aumentando nada, né? Não é verdade? Então, cuidado com o que é lido através da sua postura. Cuidado com o que é visto. Cuidado com o que você comunica. Que o que você está comunicando já está comunicado. Então, é a partir daí que você começa a construir o profissional que você é. E agora eu vou para o terceiro ponto, que é o preparo do ambiente de audiência. Que preparo é esse? Quer dizer que eu tenho que ir lá e preparar a mesa, lá o lugar se eu for numa presencial? Não, não é isso. Eu estou querendo chamar a atenção para vocês aqui, principalmente para as audiências online, tá? Mas eu vou falar das audiências presenciais também. Que ambiente é esse da audiência que eu tenho que preparar? Gente, é o seguinte, eu preciso do quê? Eu preciso de um computador para fazer a minha audiência. Ó, o meu tá aqui. Preciso do meu computador para fazer audiência. Tá, eu tenho o link da audiência. Tá ótimo. Já tá aqui no jeito, aqui ó, na hora eu consigo. Mas todo mundo tem um computador, tem um celular também, não é verdade? Então, por que é que alguns advogados não usam 2 dispositivos e deixam um de suporte, né? Então, eu quero usar o computador, ótimo também, prefiro usar o computador, mas o meu celular tem sempre o link ali à disposição, porque qualquer coisa que acontecer com a internet, com o meu computador, às vezes o computador é mais lento do que o celular, qualquer coisa que acontecer, eu tenho um suporte. Então, prepara o seu ambiente de audiência ali que você faz virtual, que
que você faz online, prepare ele, prepare esse ambiente. Então, isso traz uma diferença para você, te ajuda a ter segurança e não ficar instável, não ficar com medo. Entra na audiência, ela cai. Aí fala, excelência, por favor, é que eu tô com sinal ruim. Poxa vida, entra pelo celular. Agora, se o computador não tá bom, o celular não tá bom, então aí é um caso atípico que você pode até requerer o adiamento, né? Temos fundamentos legais para isso. Ok. Agora vamos ao scanner, doutora Carla. O que eu ensino para os meus alunos é o seguinte. Quando você entra numa audiência presencial, principalmente, e serve para virtual também, tá? Presencial, principalmente, você consegue extrair mais, porque as janelinhas não fecham, né? E você consegue ver as pessoas ali o tempo todo. No online, você consegue também. Você precisa ter com você um scanner invisível. Esse é um método que você precisa usar. E o que é isso? Para que eu uso isso, Michelle? Porque eu sei que é scanner para escanear folha, papel, essas coisas. Não. Você vai fazer o seguinte. A partir de hoje, em toda audiência que você entrar, você vai escanear. Juiz. Sabe aquele scanner que faz assim, ó? Pense seu olho, ó, faz isso, ó. Gostaram? Gostaram da mímica aqui? Um infravermelho que você tem ali na sua mente, que é muito mais potente que qualquer... Sua mente é muito mais potente que qualquer scanner, não é verdade? Você vai usar esse scanner, você vai escanear o comportamento do juiz, você vai escanear o comportamento do advogado do reclamante, você vai escanear o reclamante, tudo que você puder, mas os principais são juiz e advogado do reclamante. Os principais que você não pode deixar de escanear. Tá bom, e o que eu tenho que observar? Ah, sim, boa. Excelente pergunta. Boa noite, né? Quase boa noite, doutor Paulo, boa tarde. Seja bem-vindo. O que eu preciso ver? O que eu preciso identificar? Na postura. Primeira pergunta. Quando você entra numa audiência, quando você chega no fórum, você fica batendo papo, você fica rolando feed, você fica revendo 1 milhão de vezes a sua audiência que você já estudou. Para com isso. Para de uma vez por todas. O que você vai fazer a partir de já? Entrou, estudou o seu processo, conversou com o preposto, conversou com as testemunhas. Tá gostando, Carlinha? Ó, o que você vai fazer? Parou de uma vez por todas de fazer isso repetidas vezes. Não vai ficar vendo Instagram, não vai. Você vai se dirigir até a sala de audiências, que na maioria das vezes não é audiência com sigilo, então você vai poder entrar. Você vai entrar na sala de audiência e você vai assistir a audiência que está acontecendo. Ah, é online. Às vezes é um link único. Você já pode entrar naquela bendita audiência e ficar assistindo. E para que você fica perdendo tempo? Né? Assista. Quando você começa a assistir, você começa a observar os comportamentos. Você começa a observar esse juiz, ele é mais para o reclamante, esse juiz é mais para a reclamada. Quando nós estamos tratando de acordo, ele pende mais para que lado? Como que ele trata a instrução, o que ele costuma perguntar? Ele costuma indeferir muitas perguntas, ele costuma aceitar que eu faça os meus protestos ali, ou ele quer que eu faça no final, porque assim eu já chego lá dentro da audiência com muita coisa mapeada, com muita coisa solucionada, eu já chego dentro da audiência com muita solução. Então, coisas que eu não sou mais pega de surpresa, coisas que eu não vou para passar um perrengue lá dentro da audiência e vai me desestabilizar, vai me deixar despreparada e vai me deixar insegura. Para que isso? Eu quero isso para mim? Não. Então, bora, vamos fazer a coisa certa do jeito certo, não é verdade? Então, o que eu quero dizer para vocês sobre ambiente de audiência é isso, tá bom? São questões que eu coloco dentro do meu método de advogado forte, que eu vou falar deles
dele agora para vocês, que está com inscrições abertas, e não é sempre que eu abro as inscrições, mas ela está aberta. Nós estamos com inscrições abertas para o método Advogado Forte, que eu chamo de MAF, nós, né, chamamos de MAF. E para que é esse método? Esse método é para que você saiba fazer audiências com segurança, com credibilidade e sendo altamente valorizado no mercado jurídico, tá bom? Para que você tenha bons honorários, para que você tenha uma vida melhor, para que você consiga realmente ser reconhecido como profissional, como um advogado de altíssimo padrão, altíssimo valor. E lá dentro nós temos toda essa estrutura para vocês. E aí, nessa oferta que nós fizemos na nossa imersão, e tem um vídeo para você entender mais, que eu não vou falar muito sobre isso, porque o vídeo explicativo tá todo um vídeo de 1 hora mais ou menos, que você tem muito material ali para assistir. Então, não vou ficar falando muito disso, tá bom? Olá, doutora Flávia. Boa tarde, noite, quase. Então, não vou ficar falando muito disso, mas eu quero dizer que nessa oferta nós incluímos acesso à biblioteca VIP e à central de atendimento personalizado. A biblioteca VIP é um modelo de perguntas, um modelo de formação, de estudo de audiências, perguntas para todo mundo, para reclamante, para como instruir o preposto, testemunhas, caso a caso. Então, nós alimentamos essa biblioteca, que eu chamo de biblioteca VIP, para que você chegue, entre nela, pegue um material já pronto, só para você adaptar para o seu caso, né? Usa o que for bom para você e o que não for você usa, ou você não usa. Porque o que não é bom hoje vai ser bom no próximo caso, não é verdade? E aí, a central de atendimento que nós disponibilizamos nessa oferta que está rolando aí, ela é só para os alunos de consultoria, mas nós abrimos nessa oferta para quem entrar nessa turma aí, tá bom? E é isso, gente. Você não está entrando só num curso, se você decidir entrar, é um método de acompanhamento, que nós temos as aulas gravadas, nós temos aulas ao vivo que são feitas com os alunos para tirar dúvidas sobre a aula daquela semana, e ainda tem, além disso, ainda tem esses bônus que eu falei para vocês. E o link tá lá na bio do Instagram, mas o que eu queria falar para vocês é isso, falar sobre como se preparar para não ter medo, para não ir para a audiência com insegurança. E hoje nós falamos sobre 3 aspectos, nós falamos sobre preparo técnico, nós falamos sobre comunicação e sobre o preparo no ambiente de audiência. Se você chegou por agora, doutora Flávia, doutor Paulo, volta lá, assiste a live lá no Instagram que eu vou deixar gravada. Quando terminar aqui, daqui um pouquinho eu consigo já salvar. E aí fica aparecendo para vocês. Aí você faz o seguinte, assiste, comenta, porque se vocês comentarem lá me ajuda o Instagram a mandar para mais advogados. Vocês sabem como é que funciona isso de Instagram? Aí já me ajuda lá. Então deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês. Bom, é isso, minha gente. É isso, já expliquei do método e dei aqui a aula para vocês aqui de hoje. Amanhã eu vou fazer mais uma. E eu vou fazer com base no que os inscritos no evento estão me pedindo, tá? Eu estou fazendo com base nisso, tá bom, gente? Então, abraço para vocês. Amanhã, depois que passar todas as minhas audiências, eu entro aqui para falar com vocês. Mas o bom, não tem horário marcado, mas o bom é que ela tá ficando salva. Tá certo, minha gente? Então, ó, abraços, boa noite, bom descanso para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Vou desligar aqui, hein?